vamos iniciar esta sessão que tem por motivo, eu não sei bem se é mais fim do ano, fim de um ciclo anual, ou se é por causa do Natal. Ou então a simbiose, ambas as coisas. Se é por causa do fim do ano, está tudo muito certo. É um ciclo da Terra em torno do Sol, na trajetória orbitária. Dá 365 dias e 246 milésimos de mais um dia. Vocês vão entender esse negócio. Aí está tudo certo. Por Deus, pela cosmogonia. E se quiserem os astrólogos, também por eles. Porque se quiserem por lei cosmogônica. Mas se é por causa do Natal, da festividade, do meu nascimento, que eu nasci primeiro, preguei primeiro, morri primeiro devorado, desencarnei, e 6 meses depois do nascimento de Jesus, então está tudo errado. O calendário gregoriano, saído de um Papa, representante da besta apocalíptica, está todo errado. Há um erro de calendário de 3 anos, 7 meses e dia. Eu vivi 35 anos e meio, 35 anos, 4 e meio mais. E Jesus, 36 e meio. Os calendários, os almanacs, da Seleção, da Abril, da Times e outros, já anunciam a era cristã, reconhecidamente, eles vão igualar para 4 anos antes. Não são 4 anos de erro, de engano. São 3 anos, 7 meses e dias. De todo jeito, se é para comemorar o nascimento de Jesus, doutrinariamente, não altera nada. Em doutrina, tanto faz que fosse 1000 anos ou 1 milhão antes, como 1000 ou 1 milhão depois, em doutrina, tudo certo. Mas o que é certo, o que é errado. E nesse planeta, nessa humanidade, tem coisa muito errada porque é certa e coisa muito certa só porque é errada. Porque aqui se festejam as famigeradas meias verdades, aquelas que entronizam falsas ciências e falsas humildades. Desgraçadamente, ainda é assim. E por causa dessas coisas, vocês que estão vivendo na carne o findar do 2º milênio, em lugar de, à custa de 12 grandes Bíblias que a humanidade tem, que a judeu-cristã é uma delas só. Apesar de 12 grandes Bíblias, de todos os ensinos enviados por Deus, é simplesmente uma humanidade de guerra, peste, fome, mentiras, falsidades, traições, calúnias, roubos, adultério, trombadinha, trombadona, terrorismo, um dilúvio de fogo, uma guerra atômica, está tudo prontinho para sair, e a imoralidade e a depravação invadindo as casas, os lares, as crianças, os adolescentes, as juventudes e a velharada pedregulha também. Tudo. Então, na pessoa de Jesus que se festeja, um Cristo modelar e modelador, alguém que, uma simples sentença de Jesus, tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. O exemplo
exemplo da renúncia, da tolerância e do perdão. Se for propósito divino, eu sei que não foi, mandar alguém para redimir a humanidade, houve piorréia, não houve piorréia. Tudo piorou muito. Os apóstolos da ciência e das técnicas corresponderam. Então, em ciências e técnicas, nós temos um deslumbramento do mundo. Só a eletrônica, só a energia, e não podia ser primeiro, que o primeiro estado do universo é espírito, essência divina, e de verdade, ou de presença do que ele fez, pois não é um ser antropomórfico, isolado, distante, escravo de vidas divinas, de geometrias, fotografias, ou relativismos quaisquer. É o primeiro estado. Toda a luz sonhada, todas as virtudes calculadas, e não por vós, é aquilo que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Energia é o terceiro estado. O primeiro estado é a essência divina, o segundo, luz divina, o terceiro, energia. E a eletrônica está aí provando que é, porque se tirasse o que a eletrônica fornece à humanidade para essa deslumbrante civilização científica e técnica, se tirasse a energia, no que é que isso voltaria? Então, veja, quanto mais para dentro de Deus é dedicada a energia, mais grandeza, mais deslumbramento de tudo. Os apóstolos da ciência e da técnica, eles deram o seu legado e a prova está aí. Agora, espiritual e moralmente, doutrinariamente, esta humanidade é a expressão da traição à vontade de Deus. Se tivesse Deus mandado Jesus para redimir a humanidade, em primeiro lugar, falhado seria Deus. Em segundo lugar, falhado seria Jesus. Mas eu sei que não é assim. Ele veio como expressão de comportamento e de exemplo, não outra coisa. Nós dois entregamos todas as grandes vidas. Eu vim entregar o Evangelho eterno a vida final. Porque o Evangelho eterno Deus só promete no Apocalipse. Mas é instrução para que desabroche o Deus interno, para que se dure, para que se torne exemplo de filhos de Deus. Porque uns não redimem outros. Ninguém realiza o Deus interno por segundos ou terceiros. Ninguém queima karma para segundos ou terceiros. A responsabilidade é direta de cada consciência. O supremo documento é aquele que entreguei como Moisés. É esse que está aí. Adulterar uma lei, está consertada a lei no adulterado. E como hoje Jeová, que ele mesmo mandou eu pôr no papel, e dizer simplesmente, Elias, está consertada, sintetizada, fácil de entender. Quem não aprender na Terra, aprenderá em outros planetas, outros mundos, porque agora haverá toda a comoção renovadora. O dilúvio de fogo, a guerra atômica, reduzirá tudo a um terço do Apocalipse. A Maria em Fátima quis dizer a um quarto. Aqueles que vierem a herdar o período chamado no Apocalipse um novo céu e uma nova terra, esses entenderão o peso da lei de Deus, o peso do nobre cultivo das graças mediúnicas, para que não falte a revelação consoladora, e o peso do Cristo exemplo de comportamento, não redentor de pecado, de safado nenhum. Direta é a ordenança da lei, não está falando a coletividade, leia, está falando a consciência de cada um. Ela é diretamente frontal, individual a cada um, não é coletiva. Porque se cada indivíduo não comportar-se de acordo com a lei de Deus, como é que a coletividade vai estar? Um organismo. Bem, eu vou apelar para isso. A fisiologia. Um corpo humano de 60 quilos tem um cálculo de 33 trilhões de células. Um corpo humano de 60 quilos. 7,5 litros de sangue, 78% de água. Se esse corpo humano
Se esse corpo humano tiver 2 ou 3, 33, 38, se tiver umas 10 células estragadas, já não é perfeito. E como é que ia ser perfeito uma humanidade com os indivíduos errados e imperfeitos? Então a lei de Deus fala a cada um. Esse é o grande problema. Antes que eu encarnasse, e lá vão vocês saber as recomendações do Jeová a mim e a Jesus quando encarnamos, mas entre outras coisas assim, Padre Elias que entrega o Evangelho Eterno, a promessa divina, sobre a lei de Deus que você mesmo entregou, sobre a graça mediúnica que é minha e sobre o Cristo modelo que é meu filho exemplar. Sobre isso, restaure tudo e entregue o Evangelho Eterno. Quem herdar a terra do porvir, quem não for cabrito, inimigo da vontade de Deus, herdará o cabeça. Quem for será expulso, porque na própria boca de Jesus ficou dito, e os cabritos serão expulsos. Eu conheço os 2 cabeças para 1 milhão. Eu conheço mais do que vocês pensam, eu sei mais do céu do que da terra. Fui ver tudo aquilo, planetas bonitos, assim como a Terra. Tem seus carunços, terremotos, maremotos, tufão, vulcão, tudo. Tem Curitiba, tem político, tem tudo. Então, há 480 mil anos, em média, atrás desta civilização, desse apogeu científico. Para lá irão aqueles de quem diz Jesus, e os cabritos serão expulsos. Eu vim na hora certa de findar o segundo mistério, para todos os acontecimentos trágicos, assinalados no sermão profético de Jesus e no Apocalipse. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, em que se comemora o fim de um ciclo anual, 365 dias, 243 milésimos mais um dia, cálculo de terra. Ou então a data do nascimento de Jesus. Que não veio para dizer tudo que está escrito no Evangelho. Tenho muito para lhe dizer ainda, mas vós não podeis suportá-lo agora. Depois de Jesus, quem foi que ficou pensando no que ele não disse? Qual foi o fabricante de religião que pregou isso, que ele não disse tudo? Quem foi que avisou o povo e depois da crucificação, Deus mandar o Apocalipse? Por meu intermédio, o anjo relator do Apocalipse. Porque o João Evangelista foi o vidente que viu que eu mostrei para escrever o Apocalipse. Quem foi dos fabricantes de religiões que mandou prestar atenção nas promessas divinas do Apocalipse? Quem foi? Nada disso. Corromperam tudo que foi entregue até Jesus. Falsearam tudo o resto. No dia de hoje, e tenho mais de 63 anos. Mais de 63 anos. Olha, quem vê criança chora anda um pouco, criança não vai parar. Depois de 73 anos e meio, comecei a restauração no século passado como café. Deixei uma doutrina incompleta, falha e omissa, com a promessa na codificação, obras póstumas, de voltar em outro corpo e outras comissões e terminar a tarefa restauradora e entregar o Evangelho Eterno prometido por Deus no Apocalipse. Eu estou muito bem perante Deus, graças a Deus. Porque Jesus e eu nunca fizemos mais e nem fizemos ser do que entregadores de recado civil, tapetas de Deus. Agora, se a humanidade procurou destronar Deus, abandonar a lei nas obras e passou a endeusar seus militares relativos, essa culpa não é minha nem de Jesus. Eu e ele não pedimos para que nos colocasse no lugar de Deus. Mais uma vez, na história desta humanidade, mais uma promessa divina se cumpre. Na minha pessoa, o Elias que vivia a vida,
levanta-te eterno. E ainda diz o Apocalipse nos capítulos 12 e 19: um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro. Também isso me toca, mas é só promessa divina que se cumpre. É só recado divino que se entrega, mais uma vez. Nunca fizemos eu e Jesus passar por Deus. Temos os testemunhos que devíamos dar. Fica tudo escrito no mundo. Na restauração, do Evangelho Eterno e cada coisa tirada no seu lugar. Vejam vocês os que forem herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos, no período chamado Novo Céu e Nova Terra, o que é que vão fazer com tudo isso que Deus mandou entregar? Porque nós, Jesus e eu de preferência, entregamos tudo, entregamos e vamos embora. Quem fica é a doutrina. Mais uma vez, tudo restaurado, tudo completado, porque o Evangelho Eterno Deus só promete no Apocalipse. Ninguém veio antes para dizer: o recado final está entregue. Ninguém. É agora. Está tudo no mundo. Quem receber aqui, receber. Nós não vamos fazer consulta, nem psicometria, nem coisa nenhuma. Quem quiser, vem outro dia por aí, hoje não é dia aqui. Para, em primeiro lugar, a nossa irmã Maria Lenguar, por causa dos 100 anos, por aí a minha. Vale de vivência, toca, porque depois iremos para outra peça, a Pantica. Ninguém toca, Maria. E quando nos falar, esse ambiente foi ficando. Vão ficar todos os Deus que vão falar, só. Também, ainda me está tão engraçado. Afinal de contas, dá uma ajuda muito. Chegamos a um encontro, e nesta hora trágica universal, com a humanidade submergida, a maioria dela em grande ignorância. E com a teimosia feliz de saírem desesperadas carreiras, à procura de alcançar tudo que imaginavam para gosto do corpo e do sentido. Não para um para meditar e dizer: para onde eu vou? De onde eu venho? Que será de mim? Nem a luz que lhe chega do alto como um chamado para lhe tocar o coração, nem o grito e o alerta da natureza enfurecida com terremotos, maremotos, inundações, acidentes que o perseguem a cada dia, querendo despertá-lo para a realidade. Nem as doenças terríveis que lhes corroem a matéria, deixando-os inúteis para prosseguirem nessa corrida, para possuir cada vez mais, para um futuro incerto e irrisório, que pode ser até amanhã, ou talvez para dentro de um segundo, lhes faz compreender que tudo é efêmero e a matéria é socorro que volta para Deus. Sou o Espírito imortal verdadeiro, emanado do princípio, volta para ele como um hino sonado, expoente divino e glorioso, que dirige o mundo sua humanidade. Ai, Senhor, aqui nos encontramos, e nesta hora trágica universal,
com a grande responsabilidade de compreender o momento solene desta hora presente. Deus dá a seus filhos a última oportunidade, com o exemplo vivo do Cristo modelo e com os 10 mandamentos da lei de Deus, que deixarão vibrar dentro de si as suas luzes divinas, que os encaminharão pelo caminho glorioso do vosso Deus. Quem falou foi o João Evangelista por este aparelho. Toca. De pé. Graças a Deus, o ambiente é maravilhoso, divino ar coberto de flores, de lírios brancos. O Senhor, vindo naquele caminho, abriu-se aquele caminho maravilhoso, de luz e de glória. O Senhor saindo da presença do Senhor Jeová, por esse caminho, veio até nós. Esse caminho maravilhoso, onde os Espíritos reverenciaram o Senhor, é um dia de festa. Os filhos tocam, batalham, as religiões angélicas cantam, milhões de espíritos maravilhosos no ambiente. Quando o Senhor falou aí da corrupção, o dever, um grande rio, que foi levando tudo, imagens, idolatria, sacramentos, padres, tudo isso que era religiosismo, e é tudo inundado nesse grande rio que era escuro. E o Senhor, ele é empurrando tudo isso, com outros espíritos. Ficava bravo, muito bravo, eles lhe correndo os favoritos. E agora, posso ver no centro da mesa, o menino Jesus, a manjedoura, Jesus manso, e o livro cheio de criança. O ambiente é todo perfumado, divinal. Eu posso ver ainda o trono já de início. No centro, o Senhor Jeová. Do lado, o Senhor, e do outro lado, Jesus. Toca, Diana. Graças a Deus. Logo que o Senhor começou a falar dessa escola, eu pude ver um triângulo muito lindo que veio a uma certa altura, e esse triângulo foi pegando uma velocidade, mas demais, e sai, e depois eu pude ver assim o mundo inteiro. E quando eu olhei o Senhor de encontro a Jesus, e muita gente viu esse encontro do Senhor com Jesus, maravilhoso, mas o Senhor estava bem diferente do que está hoje. Estava muito lindo. A multidão inteira, o mundo inteirinho, olhando para depois. Mas eu volto, tanta gente assim diferente. Bom, foi tudo quanto foi lugar, depois índio, já a gente vê bem os lugares, mas quanta gente ouvindo o Senhor, e quantos seus olhos que caíram do chão, assim sumiam, que não podia alcançar aquele quadro maravilhoso que estava. Afinal de contas está escrito, os cabritos serão expulsos. No meio de tudo isso, da rotação planetária. Porque não se esqueça, a humanidade está agora com estatística com 6 bilhões. Mas a rotação planetária humana é para cima de 72 bilhões. No meio de tudo isso tem ovelhas e cabritos. Então tem aqueles que chegam, tem aqueles que precisam fugir, que não podem suportar a verdade. Está bem escrito, e os cabritos serão expulsos. Certo? Adiante, toca. Deus, é tão maravilhoso o ambiente, uma festa maravilhosa. Olha, está tão maravilhoso que nenhum vidente sabe dizer tudo. Porque não há palavras para dizer o que está aí. Eles estão falando com palavras humanas. Agora o que está aí não é humano. E nem palavras. Toca. O céu presente e o monte Sião todo envolvido por. Certo. Nos toca. Graças a Deus, mestre. Assim que o Senhor começou a falar, graças a Deus, mestre, eu pude ver das alturas uma estrela brilhantíssima
com infinita eternidade de luz, vinda ao Senhor, o Senhor Jeová Jesus, e uma comunidade cristã, uma legião de crianças cantando, e pude ver, mestre, legiões e legiões de irmãos carentes, de outras faixas que aportaram aqui de mãos estendidas, rogando algo. Pude ver, mestre, os céus abertos, os santos anjos do Senhor subindo perfume sobre todos. Vejo o Senhor Jeová, Jesus, o Senhor formando o triângulo divino. E vejo, mestre, legiões e legiões de angelicais cantando músicas divinais, flores divinas e fundares tangentes. Graças. Nós iremos fazer daqui a coisinha, quando todos iremos falar, um pedido a Deus, por causa desses muito precisados que foram trazidos, não dentro de 4 paredes, que para o Espírito não tem parede, teto, nem soalho, nem nada. Nesta hora eu direi a vocês o que ele dizer. Nós iremos fazer esse pedido a Deus por esses tão necessitados que foram trazidos. Nós iremos fazer. Seria uma desglória nossa festejar a memória de tudo quanto Deus mandou esse planeta, a esta humanidade, e esquecer os precisados. Não seríamos dignos de nós mesmos. Mas primeiro falem todos que tem. Toca. Graças a Deus, mestre, eu vejo o ambiente desapareceu completamente. Mestre, é como se eu tivesse sacudido o céu e as legiões brancas que estão aí. Eu vi o Senhor em 4 personagens, mestre, falando para essa humanidade de diferentes raças e cores e idiomas. O Senhor se apresenta e fala para elas, de acordo com elas. O Senhor também se veste com essa gente da mesma forma. O Senhor vem sacudindo tudo mesmo, vem descendo o céu das suas mãos, vem rachando a terra de ponta a ponta, desde o mais escuro ao mais brilhante. Estão escutando a sua voz. Até os planos mais frios foram abertos para que esse retinido pudesse arrombar esse buraco tão feio, tão escuro. Eu estou sendo lavado com água cristalina. Essas peles pretas e fedoritas, não todas, mas algumas estão caindo da mão desses bebedores. Deixa isso. Eu logo mais. Eu verdade. Tem algum vidente aí fora? Você lá na ponta, o artista aí. Graças a Deus, mestre, eu posso ver luz, o ambiente perdeu toda a forma, e o cone se abriu. Tem tudo. Se dele vem, há. Se dele não vier, não há. O resto depois tem muitos intermediários. Valquíria aí. Graças a Deus, seus Quero irmãos, sentar a você. eu pude ver a manjedoura e tudo que estava ali em volta da manjedoura, mas eu vi Jesus saindo daquele bercinho, daquele lugar onde estava, e ele foi crescendo, mas bem lento. À medida que ele ia caminhando, ele ia distribuindo a todos algo que saía das mãos dele, como que chuva de estrelas, e depois ele se transformou em adulto e ficou do seu lado. Graças a Deus. Tem algum outro vidente aí no meio para falar? Eu quero que falem todos. Graças a Deus, os olhos de ver assim, movimentações aqui. E também um triângulo. E nas pontas do triângulo formava-se assim, conta-gota, e caía aquelas gotinhas, graças a Deus, coisa que de ver. Então já teve triângulo, tinha só bananeira, tá? Graças a Deus,
Fala devagar, Elina. Você mastiga as palavras. Eles foram atrás de mais de da Terra, mas para ver o que está acontecendo no planeta. Eles mostram o Senhor, como o Senhor fala, como o Senhor age, como fala. Eu posso pegar meu óculos, um espírito muito grande, a gente não dá para explicar que existe, não dá para explicar como ele é. Mas o mais bonito foi o dia que Jesus que chegou, abraçou o Senhor, deu um beijo conosco e chamou de irmão. Mas numa profundidade tão grande que a gente não acredita que isso tenha. Não precisa acreditar, basta saber o que é. O negócio é aquele. Não precisa passar na frente de ninguém. Chegando em primeiro lugar, chega. Só. Quem quer mais sair de dentro? Você pode falar. Então, só como isso. Graças a Deus, né? Eu posso ver uma legião de crianças maravilhosas que vieram trazendo flores, trigo, e que foram enfeitando o ambiente. E posso ver que do alto assim abriu uma cortina linda, desceu um elefante brilhante, sobre esse elefante tinha um cristal. E num brilho, quando chegou aqui, se transformou numa criança que era o Senhor. Veio Jesus ao seu lado, e aquela luz de Pai de meu Pai ficou aí, cara. Sabe, de pé. Graças a Deus. Para. Graças a Deus. Para. Eu disse, agora há pouco, que teria de fazer um pedido a Deus por causa de milhões de espíritos precisados de muita coisa, já merecedores de alguma coisa, e outros merecedores de um pouco mais, e outros um pouco mais, porque bem mais afastados estão aqueles que ainda não merecem nada. Mas o seu dia chegará. Agora isso, não há ninguém na carne que não tenha entes queridos, pais, mães, irmãos, filhos, tudo, nos mais elevados níveis de luz e glória. Todos têm. Mas também não há ninguém na carne que não tenha entes queridos, nos lugares de treva, pranto e ranger de dentes, e até nos baixios tremendos, onde o licantismo, a degradação do corpo perispiritual se opera. Todos têm entes queridos que se prolongaram pelas encarnações que se perdem na noite dos tempos, e que irão avançar pelas encarnações que na frente se perderão na noite dos dias futuros. Não há quem não tenha espíritos nos mais elevados níveis de luz e glória e nas trevas, na dor, no pranto e ranger de Deus. Comum gente chegar aqui a mim e dizer: eu quero pedir uma bênção, isso, aquilo para o meu pai, minha mãe, meu irmão, pensando que a família é isso. O que a carne mirabiliza, miserabiliza. A família é infinitamente maior. Aí estão muitos milhões trazidos por mentores espirituais. Porque quando a gente pensa desse lado, fazer alguma coisa de agradecimento a Deus, como é esta festa, eles trazem os mentores espirituais das diferentes faixas, aqueles que precisam para tomarem parte também na festa, a seu modo. Faça a cada um pedido por aqueles que estão sofrendo, precisando, muito juntinho de nós. O ambiente espiritual, nenhum vidente vê o fim aí. Nenhum. Tão vasta é a coisa, tão comprida, tão longe vai. Peçam a Deus e que venha de Deus para eles, que a divina justiça houver por bem distribuir. Nós estamos pedindo. Esta é a melhor parte da nossa festa de agradecimento a Deus. Servir a outros filhos de Deus, nesta hora. Porque quero que entendam isto da justiça divina. Quando ela manda para os lugares de pranto e ranger de dentes, manda
Quando faz estagiário para pagar, manda. Quando manda retirar, manda. E quando facilita ajudar, manda também. Então vamos procurar ajudar agora. Orem pelos sofredores, lembrando de muita gente gloriosa parente e de muita gente precisada parente também. E agora a Saada ele vai ter de falar isso. Só. Graças a Deus. Fala, se puder. Graças a Deus, eu pude ver primeiramente, logo no início do trabalho, vou começar com isso. Eu vi que abriu aquela esfera brilhante, divina, e eu vi então, quando a terra abriu em um determinado ponto, e vi Jesus e multidões de figuras multicoloridas que eram acompanhadas entrando no planeta. Depois, mestre, tudo virou num esplendor, mas um esplendor, num oceano esplendoroso, que eu não tenho palavras para descrever. Então, todos formaram, juntamente com Jeová, uma eterna fusão. Pude ver então, mestre, que do Jeová, desse oceano de esplendor, desprendeu-se um anjo, mas um anjo brilhante do caminho. E nem os brilhantes da terra não é preparado a esse anjo. E o nosso Oriente, o local onde se encontramos, completamente sem dimensão, já estava assim, mestre, com multidões, mas multidões, sem palavras para descrever, de níveis, de espíritos que já vieram para o nosso ambiente, foram conduzidos e estavam aguardando alguma coisa. Então eu pude ver que esse anjo brilhantíssimo desdobou-se desse oceano de esplendor e veio até o nosso ambiente e vomitou em torno de todos os encarnados presentes e também das comunidades espirituais que estão participando também do nosso trabalho. Mas num determinado ponto, quando o Senhor salientou a parte dos 10 mandamentos da lei a esta humanidade, a estas multidões, eu pude ver então, mestre, que esse anjo brilhantíssimo chegou e ficou vencido da sua cabeça, mas o Senhor se agigantou, tornou-se tão grande, tão gigante, num esplendor de luz, e houve uma fusão desse anjo brilhante, desse anjo lindo brilhante, com o Senhor. Então o Senhor desapareceu completamente de forma, não dava mais para ver nada, era só luz brilhante. Agora, mestre, quando o Senhor falou no pedido para essas multidões que já tinham sido trazidas para o Oriente, porque elas estão completamente separadas de acordo com seus níveis vibracionais, de acordo com as faixas que elas pertencem, eu vi então, mestre, que do Jeová desprendeu-se um bloco gigantesco. Eu não tenho palavras para descrever, mas esse bloco é multicolorido. Ele não tem uma coloração só. Ele tem uma parte que é brilhante, branco-opalina, tem parte azul celeste, tem parte sulfurino brilhante, e ele tem parte amarelo, verde, ele tem parte até uma cor assim meia cinzenta, bem escura e uma cinzenta mais clara, um laranja e um marrom mais escuro e um marrom mais claro, e é bem colorido mesmo, mas agora está parado no espaço, nesse oceano de esplendor que formou isso. E eu vejo que agora, mestre, ele dá ordem, mas agora eu vi que esse oceano se transformou num espírito brilhante, tão brilhante como um espelho, que reluz tanto, e está dando ordem para que esse bloco desça para a terra. E agora, mestre, ele vem descendo, mas vem descendo assim muito lentamente, porque aquela parte agora, opalina cristal, está sendo distribuído a milhares, a multidões de espíritos que pertencem, que podem
receber essa parte. Agora vem descendo, mestre. Esses já estão recebendo essa parte, porque esse bloco, ele se desprendeu, esse bloco branco brilhante, ele se desprendeu e transformou-se em camadas brilhantes. E está sendo distribuídos a esses. Agora eu vejo que vem descendo, eu vejo que agora, mestre, é o sulterino. O sulterino brilhante está sendo distribuído para outras camadas, para outras multidões de espíritos. E agora eu vejo que vem baixando, mestre, e conforme vem baixando esse bloco, ele vai se dissolvendo e vai sendo distribuído em camadas com a sua coloração. Agora eu vejo, mestre, que é o azul muito brilhante, o azul celeste muito brilhante, e os espíritos que recebem essas multidões são umas completamente diferentes de outras. E eles estão recebendo, e agora vem descendo. Eu vejo, mestre, que agora a coloração é um amarelo sem dourado, mas muito brilhante. Já estamos, mestre, quase na metade, e eles estão recebendo, e essa camada é dissolvida e ela está sendo distribuída. E a distribuição é feita dentro de uma paz, de uma harmonia, e também, mestre, nesse plano, é feito também, eu vejo, por multidões de espíritos que entoam o hino de louvor. E agora, vem descendo, eu vejo, mestre, que é o amarelo e cor de ouro. E agora eu vejo que passa para o laranja, agora passa também para o verde, mestre. E todos estão recebendo e vai sendo distribuído em camadas as multidões de espíritos. Agora eu vejo, mestre, que é o cinza, mas esse cinza está bem perto da terra. Mas multidões e multidões estão recebendo essas camadas. E essas camadas são camadas que elas foram distribuídas à medida das faixas, e agora eu vejo que elas têm aquela ligação direta com aquele oceano, com aquele esplendor de luz. E eu vejo que eles também estão recebendo, mas agora eu vejo, mestre, que está sendo dada a ordem mais embaixo, e essa voz vem do Senhor, mais embaixo. E agora, mestre? Agora peço também, para quem ainda habita faixas muito feias da subcrosta. Vamos lá. Muita oração e muito cuidado. Que habitam por aí nessas faixas, os mais degradados de cima. Os que mais receberam. E agora, abre-se. Abre-se. Não tenho palavras para descrever, porque são crateras que formaram buracos, mas buracos enormes. E eles estão sendo retirados, mas não conseguem chegar onde estão. E eles, nas suas vibrações, naquelas vibrações muito decadentes, nem é vibração aqui. Eles urrando como leões, rastejando, eles como vermes, fedorentos, frios, gelados, com aquelas formas de corpos como bicho, completamente deformadas, cheios de chagas. Eles também estão recebendo, mas o mais importante de tudo é que o Senhor, mestre, como elo divino, há aquela junção com aquele oceano de esplendor que está abrangendo tudo isso, esse trabalho. Então eu vejo que agora está chegando para esses buracos, para essas crateras, e porque muitos mestres não foi dada autorização de sair. Saíram multidões, milhões, mas também milhões estão lá. Eles estão mostrando. Espera aí, e não se esqueçam disso. O serviço socorrista é contínuo para retirar de lá. E todos os dias, que desencarnam uma média de 190 mil por dia na carne. E esses sanguinários, algozes, objetos, eles estão descendo. E lá saem espíritos todos os dias, recolhidos depois de purgações. E para lá descem todos os dias os que contrariam a lei de Deus junto a seus irmãos. É contínuo esse serviço, de entra e sai, sai entra.
É a justiça divina funcionando. E aqueles que ainda se encontram lá, eu vejo, graças a Deus, eles estão acendendo aquela luzinha na filial muito fraquinha, mas não é nem uma luz assim comparada ao palito de fósforo, nada disso, é uma coisinha muito insignificante. Então, essas legiões de espíritos que foram convocados para esse trabalho, mestre, estão retirando a mesquita que está acendendo, eles vão retirando, eles vão fogo para cima desse lugar. E eu vejo, mestre, que há uma friagem, há uma frieza muito grande. Vamos parar com isso aí. E agora, mestre, eu vejo então que há um fechamento nessa parte, porque o senhor já deu ordem para parar. Vamos parar com essa parte. E agora eu vejo, mestre, que continua essa festa, continua essa maravilha. E agora eu vejo, mestre, que do Jeová saem aquelas legiões multicoloridas, invadem um ambiente que está sem dimensão, que se encontra sem dimensão. E eu vejo agora que dele também vem uma comunidade crítica e traz algo, mestre, muito brilhante e entrega em suas mãos. Agora o que eles estão entregando às suas mãos, mestre, é como um galardão, é como um trabalho cumprido. E eu vejo também que agora vem uma outra comunidade muito brilhante e cristalina e também está se aproximando do Senhor. E essa comunidade, mestre, ela é recíproca com o Jeová. Ela vem e vai e se cumpre ao mesmo tempo. E eles o arrebatam justamente. Graças a Deus. Graças. Você sabe por que é que você viu aquele globo com 7 cores? Sabe por que viu aquele globo com 7 cores? Eu não sei se adianta falar, mas é bom que eu fale. 7 são os escalões hierárquicos espirituais fundamentais. Estes 7 escalões se subdividem em trilhões e trilhões de subescalões, de gradações hierárquicas. Mostraram naquele bloco com todas as 7 cores a assistência divina, de alto a baixo e de baixo a alto. 7 escalões fundamentais que abrangem tudo da hierarquia da centelha divina de cada filho de Deus, a partir da emanação do princípio até a reintegração absoluta. 7 escalões fundamentais que se subdividem em trilhões de subescalões ou hierarquia. E para vosso governo, eu e Jesus ainda não estamos no fim dos 7 escalões. Ainda devemos em nós trabalhos para o desabrochamento total do Deus interno e algum dia integrarmos a unidade como unos absolutos. 7 são os níveis fundamentais, que se subdividem em bilhões, trilhões de matrizes hierárquicas. E eu e Jesus, quem mais vocês conhecem do planeta de ter entregue tudo e que ainda estamos entregando, nós dois ainda não atingimos a união total, o fim do 7º escalão, para a reintegração no absoluto. É bom que entendam isso também. Mas com isto que foi mostrado, esse globo, com 7 cores fundamentais, foi como Deus dizer, através do Jeová, o anjo do Sassá, o Cristo da galáxia: eis que eu é que origino, sustento e destino tudo. Só vai falar um espírito,
de gente agora para encerrar. Vocês estão danados para fazer a sessão de panfleto. Levanta a Maria Madalena para encerrar isso. E é rendendo graças a Deus. Por agradecermos a Deus por tudo. E por termos ouvido e beneficiado alguma coisa, milhões de espíritos solicitados. Pode falar de encerramento. Ouça bem, porque é o fim dessa parte. Enquanto o Senhor falava, quadros emacuados, como se fosse de um cinema grandioso, iam se apresentando. Espíritos desde os mais baixos níveis espirituais. Espíritos terríveis que queriam avançar em nós, mas não. Eles queriam pedir. Eles pensam que é chegando aqui que é vantagem. Não é assim. É cada um na sua consciência se arrepender dos erros e pedir a Deus oportunidades de ressarcimento. Chegarem eles aqui perto não adianta nada. Porque nós não somos fazedores de milagres. Esse milagre não existe. De um queimar karma negativo para outro. Isso não existe. Isso é o que os trabalhadores trataram e tratam. Mas olha, fala de cima que eu quero encerrar, porque para baixo já se falou tudo. E lá em cima É isso. De onde tudo vem. vem descendo bolas e bolas de fogo resplandecente. Estou mirando em partículas coloridas, brilhantíssimas, envolvendo o ambiente todo. E no meio dessa partícula divina está o Senhor. Agora é isso. De cima para baixo. Terminamos sempre todo o trabalho pedindo uma bênção divina para cada um presente, ou queira pedir essa bênção divina para quem quiser. Familiares, filhos, qualquer coisa que queiram pedir. Quaisquer pessoas. Mas façam-se nesse momento espírito de verdade um pouquinho. Tornem-se unos com o princípio onipresente, onisciente e onipotente. Façamos esta suprema festa de comunhão com o princípio. Peçam bênção divina para vocês e para quem quiserem mais. Façam isso bem feito. Pode falar. Por isso que pediram o ambiente ficou como se tudo se desmanchasse. Milhares e milhares de partículas de luz que estouravam foram se transformando em espíritos maravilhosos. No meio de todos esses espíritos, o Senhor Elias se encontrava. Mas querer dizer como estava e como era para mim é impossível. Tão diferente, tão grandioso, tão divino, que só Deus poderia explicar. Antes que houvesse mundo, Jesus e eu e Jesus já éramos um bocado assim, tá? Está encerrada esta oração de agradecimento a Deus e de pedido pelo sofrimento. Agora cada um aí ajude a Lúcia e as mulheres na sessão de pancífico.